Olá, nós estamos muito contentes de ter uma séria conversa com o Dr. Michael Lightman e nós estamos aqui no estúdio simulando uma situação onde o Dr. Lightman nos ensina em uma sala de aula que pode ser em qualquer lugar do mundo, no seu local de trabalho, organização, onde pessoas que decidiram aprender todas as coisas que necessariamente precisam saber para uma boa e nova vida. Aproveitem, vocês provavelmente gostarão de aprender. Por favor, Dr. Lightman. Hoje, gostaria de falar sobre a condição de como a natureza apresenta-se diante de nós. Vamos falar de como alcançar o amor a todas as pessoas, 7 bilhões de pessoas em todo o mundo. Isso é a condição necessária para ativar. E vocês podem manter isso, fazer isso de tal forma e como você pode ativar e avançar para e armazenar, chegar a uma situação o tempo todo. Você pode desfrutar do ambiente, mudar e receber para algo melhor. A natureza que você vê, todo o universo, todo o resto, está o tempo todo cuidando por você. E se você for aprender com isso, examinar essa energia que move, essa energia que passa pela minha mão, essa energia pode e existe o tempo todo. Ela chega para beneficiar, é o resultado para isso. Na mínima condícia é internamente mover. Ela pode mover o seu corpo, a sua mente, o seu coração. E quando o homem ver a boa situação que pode acontecer e resulta de quando você transforma todo o processo para chegar a um lugar onde você pode ver todas as ações que você te ferrou, mas você tem que ver se desse modo ou de outro, e você vê que tudo acontece segundo os cálculos que você de todas as ações. Tudo que você faz é pelo seu egoísmo. Todas as ações que você espera sentir melhor, você faz essas ações nos lugares, em todas as situações, de como você faz, o que eu tenho que falar às pessoas, como estar mais seguro e ativar as melhores possibilidades nessa situação. Eu como, durmo, vou ao trabalho, goste ou não, mas eu faço tudo para ativar algo de beneficioso. E eu vejo o tempo inteiro como eu posso me sentir e ver o quanto mais eu quero, mais de acordo com a minha educação, o meu ambiente, eu avalio o que é melhor, o que não, e eu o tempo todo estou, segundo a minha natureza, tentando conquistar, superar. E por isso eu existo.
Eu faço uma série de ações para começar e viver, mas o que, de acordo, às vezes eu penso em mudar, mas de acordo com os meus parentes, o meu ambiente, eu faço tudo isso automaticamente, eu não penso mais sobre isso. Mas o corpo sempre, ele está sempre querendo mais. E assim mesmo eu durmo, e o despertador toca, eu vou para o trabalho, um trabalho difícil, mas às vezes nem interessa a mim, mas depois, quando eu saio do trabalho, vou para a minha casa, meu lar, minha família, e eu posso descansar, e eu posso sentir a mim mesmo bem, então eu pago por isso, eu invisto. Todas as minhas ações que faço são as pessoas também que ativam a melhor atmosfera. E de acordo, eu constantemente tento me sentir melhor. Isso é da minha natureza. Então, por isso eu vivo para... Aí você vive ou vegeta? Você constantemente está tentando sentir o melhor estado, sentindo melhor. E a maioria das criaturas tentam balançar esse estado. Eles não sentem pressão nessa associação. Todos tentam ter uma melhor vida. Mas, às vezes, quando eu estou sozinho e estou tentando preservar a lei, está tudo bem. Mas essa é a condição para poder existir, minha egoísta forma, constantemente. Mas às vezes eu faço uma questão, se eu transformasse a minha vida internamente, eu começasse a fazer outros cálculos, outras ações. Como eu posso inverter a minha natureza para o oposto, amar a todos, preocupar-me com os outros, ter as minhas habilidades, usar tudo para o benefício, servir outros, ver se desejo de saber o que os outros querem e me sentiria melhor. É similar a uma mãe quando ela tem cuidado com o seu filho. Ela o tempo inteiro ela está ali cuidando da criança. Está ali o tempo inteiro junto. Ela o tempo inteiro ela está preocupada com aqueles pequenos quilos do ser. E essa é a sua intenção o tempo todo. Você tem pensando em como alimentá-lo, como fazê-lo dormir. Se eu tivesse relatado algo de forma realista, eu falo sobre essa natureza que possivelmente é a condição para nós estarmos completos, especificamente nessa
nesse estado oposto. Isso não é bem realista mas em caso afirmativo, se nós conseguíssemos passar essa condição nesse completo estado oposto, onde você constantemente estivesse preocupado com o próximo, você, pessoa que vive nesse nível animal, ela sempre está pensando em como usar as pessoas, sempre ser o mais poderoso, o que entende mais, o que sempre está acima de todos os outros. Então, nessa situação, provavelmente, é sempre desfrutar dos outros, pensando no que é melhor para si mesmo. E você constantemente examinar esse aspecto nos outros. E examinação aqui é a respeito do ambiente, de como ele pode ser beneficioso a você. A sua relação com os outros passa por isso. Quanto que eu preciso dos outros para me sentir num modo mais confortável, sentir o melhor possível. Eu tenho, por exemplo, que se eu tivesse que relatar de uma forma realista, nós falamos essa natureza que possivelmente é a condição ao qual eu estou completamente no estado oposto. או אפילו מדינות אולי, שבהם יהיה אפשר להתקיים ביחס כזה יפה בין אדם לזולת. אבל sempre em tentação de como eu posso estar me sentindo melhor como a mãe, como o bebê. Possivelmente sempre tentado, mas realmente você cuida como a mãe, seu bebê. Vamos supor que você ame como uma mãe ama seu filho. Talvez todos sintam a completa perfeição da realização. Você ativa isso. É o único modo de você fazer isso, ativar isso. Na realidade, por centenas de anos, nós tentamos fazer isso. Bons círculos, organizações. Nós vemos na TV anos atrás como constroem pequenas cidades, vilas, aqui com um modo de trocando essa atitude. Você quiser, por anos, muitos livros também escritos tentam falar sobre isso. Em outros círculos, organizações,
בהבנת המשבר שאנחנו נמצאים através בו. que falam sobre a humanidade. שהמשבר הזה הוא מאוד מוזר. Para alguns pode parecer utopia, שכל אותם הצורות האגואיסטיות שאנחנו היינו בהן, mas hoje, talvez em países, pode ser possível essa atitude, mas o homem, לבנות את החברה יותר ויותר נוחה לכולם, ולהתחשב בכולם. quando אנחנו מבינים realizar שאם יש מישהו שלא מרוצה, אז de uma בסופו של דבר, forma, אם יהיו כמות אנשים גדולה שלא começando מרוצים, por uma כנגד pequena mudança em כמות sua natureza, האנשים שכן מרוצים, אז יהיה ביניהם איזה ele pode, התנגשות, ועד כדי כך שכל אחד mudando a ירצה sua להרוס את atitude השני, ואז אנחנו נגיע para למלחמת אחים אולי בתוך חברה שלנו וכן הלאה. o próximo, pessoas que אנחנו estão מבינים, volta היו do seu מבינים círculo e aumentar שהאגו שלנו isso. כל הזמן צריך איזה מין רסן טוב, As pessoas são כדי שאנחנו capazes, לא נוכל e זה. se é possível, seria muito אבל bom, הדברים האלה הם היו תמיד de תחת acordo com esse tipo de המטריה האגואיסטית, situação, שאנחנו הבנו שזו ela הטבע שלנו, וכך אנחנו צריכים poder, איכשהו assim, o tempo inteiro, להחזיק de את acordo עצמנו com באיזושהי צורה com novas שהעולם leis, אמנם שהוא רב גוונים בצורה psicólogos, האגואיסטית שלו, políticos, אבל הוא דורש איזה מנגנון jeito de como servir כדי os outros, שלא servir נגיע a todos. להתפרצויות כאלו שאנחנו בזה רק הורגים והורסים את Nós הכל podemos למה fazer שהגענו. essa וכך escolha. האנושות הגיעה לבנק העולמי, לאו"ם, לכל מיני ארגונים בינלאומיים, להידברות יותר, através de להתחשבות יותר. educação, אנחנו mudanças במשך הזמן האחרון, במיוחד, culturais, במשך 100 השנה estamos האחרונות, prontos אנחנו הבנו שאין ברירה, para ter שאנחנו novas חייבים לכל זכויות יותר considerações, המתחשבים זה בזה, כי que הסיכום של כל המלחמות האלו, האחרונות o que של מלחמות resulta העולם, disso שעברנו אותם, é שהם מלמדים אותנו שאף אחד לא יוצא uma מזה, melhor vida e poder beneficiar a todos. שבסופו של דבר מפסידים כולם. Nós falamos ומשלמים על זה sobre essa בדיוק. mudança dos homens, essa ולכן האנושות atitude הקימה com כל os מיני outros, são מעגלים של consideradas קשר, אפילו יש uma איזשהו כפתור אדום possibilidade. במוסקבה ובוושינגטון, שהם Termos יכולים especiais להתקשר situações, ביניהם במקרים mas de acordo com isso, המאיים על העולם כולו ולהתפוצץ específicas מפצצות אטום, ואז מדברים ביניהם, situações ויש איזשהו מין que גם אימון אפילו. למה גם אימון? כי הם מבינים שאף הרגע, אחד לא כי יוצא מזה ממש זכאי ומרוויח. ואז אפשר construir לבנות דווקא מהחימוש הזה, modo mais אפשר לבנות conveniente a מתוך todos, הבנה שאין melhorando ברירה, as איזה מין relações, הידברות והתקשרות. onde todos אבל בכל sejam זאת זה האגואיסטית satisfeitos, מצד אחד, מצד שני, ההתפתחות הזאת que as היא קרבה pessoas בינינו. למרות possam שעד כמה שאנחנו ser שונאים mais felizes, יותר זה את זה, a ורוצים cada להרוג זה את זה, אנחנו מתחילים להבין שלשני onde יש as אותו הכוח, pessoas gradualmente וכדאי לנו להתחשב בזה. terem אחר o כך seu ego נעשה התפתחות בצורה אגואיסטית עוד יותר transformado em עמוקה coisas וגדולה על boas ידי ההתקשרות בתעשייה ובמסחר בינלאומי, restringir שהארצות um ao המפותחות outro. הם התחילו Uma chuva להבין שאם הם מעבירים nova natureza, בעל הבית, não com um אם guarda-chuva הם מעבירים egoísta, tipo את novo de המפעל שלהם, נגיד mecanismo, לסין, להודו, onde as לאיזשהו מקומות pessoas אחרים, todas הם estão יכולים quebradas, simplesmente פועלים querem בשכר destruir פי 10 יותר זול tudo מה שאצלם במדינה. que ואז הם לאט לאט constrói, הביאו את mas sim המפעלים שלהם לעולם organizar השלישי. הם למדו שם nova sociedade, אנשים com והקימו novas מפעלים שלהם considerações שם, aqui. ואז יוצא No כך passado, שאומנם שהם passado recente, מצד não אחד tinham escolha, הרוויחו יותר, mas אבל agora מדינות שלהם בזה transformando התרוקנו essa מהתוכן, כי פתאום נעשו הרבה מובטלים,
אבל לא אכפת לבעל para o המפעל benefício שנעשו de מובטלים todos. מאלו הפועלים שהיו אצלו. Aqui, זה דאגה של המדינה, דאגה שלי no להרוויח. qual nós destruímos וכך e יוצא rompemos tudo que nós שהמדינה tínhamos conseguido. צריכה אז E לדאוג assim vemos um Banco לאותם Mundial, as Nações מיליוני Unidas, אנשים em todos os corpos שנמצאים בלי internacionais. אמצעים לחיים. Podemos chegar ואז a יוצא uma união maior entre nós. המדינה התחילה Nós vemos להיות גם nos כן יותר últimos 100 ענייה. anos e entendemos que não temos outra opção, que devemos estar cada vez mais em volta dos demais. Que, como resumo dessas guerras que tivemos, duas guerras mundiais que nós passamos, vemos que nada pode sair והמדינות, הם התחילו, דווקא אותם המדינות הגדולות, muito היפות, bem המפותחות, disso. באירופה, באמריקה, Digamos que isso nos custa muito e podemos chegar a um círculo de conexão entre nós e sabemos que em Moscou há um telefone vermelho no qual podem falar os líderes para evitar que o mundo chegue a uma aniquilação. בעלי המפעלים, a בעלי uma התעשייה, המסחר classe בינלאומי, de שנעשו יותר ויותר עשירים על de ידי זה confiança entre שמחזיקים את eles, porque המפעלים שלהם sabem que בארצות nada é העניות justo. ויכולים משם להשיג E então podemos, רווח através עשר ונגיד יותר גדול ממה destes שמקודם. הם נעשו armamentos, בעלי כוח. estas intrigas, וכשהם נעשו בעלי podemos כוח, הם entender התחילו que podemos להשפיע chegar a על הממשלות שלהם uma, באירופה ובאמריקה, וכך a נעשה uma conversa שהאגו, entre האדם, eles. Mas, de acordo com o nosso desenvolvimento, nós temos que chegar a uma conversação civilizada. Mas também tem a mesma força e os convém e eles tomaram em conta. ובזה אנחנו E הגענו temos um desenvolvimento egoísta muito mais profundo הפיננסי, משבר הכלכלי. através da conexão que nós temos através da indústria, da economia, que os países desenvolvidos começaram a entender זה שרק que se קצת סיפרתי eles, עליו, יש עליו אפשרות לתת הסבר ארוך, זה לא במסגרת הלימוד שלנו, passam suas fábricas à China ou à Índia, באיזה מצבים. os chefes, ויחד עם זה אנחנו, eles podem בגלל conseguir שהחברה נהרסה, כי הרבה אנשים uma décima נמצאים parte que tinham antigamente, e dar assim fábricas ao terceiro mundo בעוני, e ensinar as pessoas a trabalharem. בארצות המפותחות E, שהיו פעם, olha suas fábricas אז מוזנח גם כן e construir חינוך. suas fábricas ali. ו- Por um lado, enganaram muito mais os seus países בכלל יחסים com בחברה. isso. ובסופו של דבר אנחנו Se מגיעים basearam de todo o seu למשבר conteúdo, הכללי, הגלובלי, porque de pronto há muitos שאנחנו desempregados e רואים pouco importa onde é a fábrica. שהקשר בין כולם Que isso o- anteriormente נעשה עד כדי כך tem, מחייב כל אחד não ואחד. importa os empregados, o que importa é ganhar שגם mais e mais. E הארצות resulta que העשירות, כביכול, o seu país deverá preocupar-se por esses milhões de pessoas que estão רוב sem meios de existência e resulta que הם כולם נמצאים מצד אחד בקשר הדדי o país passa a ser mais pobre. המחייב, Os países passam a estar em dívidas צריך להיות לא קונה בעולם com המפותח. o seu dinheiro não tem o mesmo valor que tinha anteriormente. Antigamente o valor estava com pedras preciosas em barras de ouro, mas agora os grandes países desenvolvidos, a Europa e a América, começaram a כאן אנחנו מגיעים לעולם הגלובלי. passar a ser os países pobres, יחד עם com uma população המכה pobre. האקולוגית שאנחנו Hoje em dia nós sentimos dessa maneira. Está aumentando pouco a pouco e o pior resulta que estes
esses ganhos das fábricas, essas pessoas que se preocupam no comércio mundial, que estão enriquecidos através disso, que têm construído suas fábricas em países pobres para conseguir um ganho 10 vezes mais alto do que antigamente, e converteu-se em pessoas que tiveram força e começaram a influenciar seus governos, e começaram na Europa e na América, e isso é no ego do homem. O ego subiu a cúspide da pirâmide da humanidade, e essas pessoas começaram a dominar tudo, e quando chegaram a isso, no fim de tudo, há uma crise financeira, uma crise econômica. Foi a última crise, não é a última crise, mas aqui nós chegamos não só a uma crise econômica, sobre a qual já se instalou, mas é uma explicação. Mas agora nessa palestra ainda não, mas tem que entender que o nosso egoísmo, junto com isto, porque a sociedade se arruinou. Muitas pessoas estão sem nenhuma possibilidade, num estado de pobreza, justamente nos países desenvolvidos que... Desculpem, a tradução está muito difícil. Por essa razão, não se preocuparam tanto com a educação, e por isto, hoje em dia, nós chegamos a uma grande crise mundial, onde podemos ver que a relação entre todos foi feita de modo obrigatório por todos nós, que também os países ricos e também os países pobres, que hoje em dia, eles fabricam tudo para o mercado mundial, todos estão, por um lado, na conexão mútua, que os obriga, porque tudo que se fabrica no terceiro mundo deve ter alguém que o compre no mundo desenvolvido, no mundo antigo, mas não tem quem compre, porque nesse lugar as pessoas não têm meios de comprar. Resulta que a crise se vai ampliando, se aprofundando. E aqui chegamos a um mundo global, uma conexão mútua entre nós juntos com este problema ecológico ao qual nos encontramos. Está tratando de tirar, puxar, secar tudo possível, vender e tratar de conseguir o mais possível quem tem mais dinheiro no banco. Chegamos a um estado no qual não há fim para isso. Assim pensamos, mas chegamos a um estado que não há quem compre. Não há como avançar. Resulta que a crise está na educação, a relação entre os homens. As pessoas estão numa dificuldade de existir. E isso através da parte que as pessoas que querem fabricar essas coisas poderão ter possibilidade de fazê-lo. Terão possibilidade de avançar, mas não há quem poderá comprar. A parte de todos esses recursos, países desenvolvidos não têm a possibilidade desses consumidores, porque anteriormente eles fabricavam e consumiam o que fabricavam, e estavam num círculo fechado nesse processo. Esse negócio de produtos sem dinheiro já não existe, é desenvolvido já. Uma
uma solução mentirosa sobre as pessoas ricas que começaram a lidar com o dinheiro entre elas. E com isso se criou uma grande bolha econômica. E nós falaremos não hoje, mas uma conversa separada. Nós chegamos a mais crises. Bolhas econômicas que não têm nenhum propósito, que tudo está inchado, inflado, através da promoção de jogos entre os sistemas bancários, financeiros. E depois de tudo, nós chegamos a um estado em que todos os aspectos nos quais se ocupa a humanidade, a educação, as relações entre os homens, a família, e toda essa influência é muito forte. Toda essa influência hoje em dia, as relações familiares, as pessoas não podem já existir, viver hoje em dia. Estão num estado muito difícil. Senti que na Espanha, pessoas, depois que terminaram a universidade, pessoas educadas, que da Europa chegam nos seus lugares, a Espanha, ter uma família, ter êxito em tudo, cada um em sua profissão, cada um tem o desejo de realizar-se pelo tudo que estudou. Ter uma família, um lugar, tudo que necessita um homem, de ponto realiza que nada necessita, não podem realizar, não é sua profissão, não é sua família, nada. De alguma forma, a sua existência normal, e de pronto estão desempregados. Não podem fazer nada, não têm ocupação, estão desocupados, estão brigando em todo mundo. Não está havendo nenhuma solução para isso, porque eu me preocupo só por mim mesmo, não me preocupo com o mundo. Eu não posso prover essas pessoas alimentação, espírito, preocupar umas com as outras. Muitas coisas que sobram por um lado, estas sobras não podem chegar ao outro lado do mundo. Esses lugares onde necessita, mas o egoísmo não me permite me preocupar com os demais. Somente se eu estou ameaçado, então eu me preocupo. E nós podemos ver isso também, que o mundo desenvolvido se preocupa pela África, porque anteriormente a África produzia muitos recursos, estava numa maneira muito linda, mas quando começaram a chegar ali os produtos europeus, e esses produtos eram 10 vezes mais baratos do que produziam localmente, arruinaram todos os mercados, e as pessoas deixaram de produzir nesses lugares o que necessitavam para a sua vida. E à medida em que deixavam de trabalhar em suas profissões e seus lugares, e pronto, chegaram no estado em que essas sociedades que anteriormente atraíam produtos baratos à África, e de repente começaram a subir os seus preços, resultou que os africanos são as pessoas mais pobres do mundo. Não têm meios para existir hoje em dia. Nesses estados são muito difíceis em todo o mundo. E todas essas coisas
Podemos falar muito sobre elas. Faremos ainda uma palestra mais profunda, separada. Agora, com toda essa crise global que todos nós sentimos, nós também nos países desenvolvidos e nos países do terceiro mundo que começaram a desenvolver-se, parte deles começaram, que chegaram à pobreza, como na África. Todos tudo isso que provém do egoísmo do homem. E com isso começamos a sentir a conexão entre todos, que todos estão no mesmo barco, no mesmo bote. E se alguém causa um dano, todos o sentiremos. E não se pode avançar mais, porque chegamos num estado no qual o nosso ego nos volta a nós como um bumerangue, uma ação recíproca que nós vemos hoje em dia na Europa, que esses países que se conectaram segundo lhes convinha ser, prontamente eles criaram essas conexões entre eles. E hoje em dia isso está fechado de tal maneira que não pode se conectar essa união. Esse sistema no qual essa conexão entre esses países, os 30 países, podemos ver que está abaixando. Em vez de haver um mercado comum, uma indústria comum, uma sociedade comum. E também, de todos os modos, vemos que isso ameaça, é muito ameaçado e não pode mover-se. E que apoiam isso. E vemos hoje em dia que temos a necessidade de ter em conta uns aos outros. Um afastamento muito grande com relação a essa história tão mútua entre nós, que nós estivemos em guerras, fizemos estes atos trágicos entre nós, e há povos que mataram-se uns aos outros, dominaram áreas à força, e justamente agora, dentro deste ódio, falta de apreço, não temos outra opção senão chegar a um estado no qual nós não temos importância nos demais vezes que não funciona. Vemos que no mercado comum podemos seguir trabalhando segundo as leis da natureza, segundo as leis econômicas ou financeiras, senão que nós temos criado por dentro de nossa natureza egoísta. E podemos ver que a natureza global, com toda essa ecologia, a natureza dentro do homem caminha uma natureza que nos domina, e sentimos que estamos frente a uma condição que devemos chegar não só aqui, uma importância entre nós, devemos chegar a amar a próxima. É difícil mencionar essas palavras, porque sabe que não é muito tangível, não está muito desenvolvida entre nós, não se pode compreender as pessoas. Mas como temos dito, nós podemos de outras maneiras, se nós aproximarmos disso, nós transformamos uma força que nos obrigará, em vez da natureza que nos obriga a chegar ao amor ao próximo, ao amor mútuo, por força. De outra maneira, chegaremos a um estado
em que morreremos de enfermidades, assim mostra a natureza. Nós devemos criar outras forças que nos obrigará com força a entrar num estado no qual nos aproximaremos a esse amor mútuo. E que força pode ser essa? Nós temos falado, temos dito e mencionado que através do ambiente, da sociedade, devemos chegar a um estado no qual a sociedade nos obrigará, através da natureza, da economia, da educação, dos alimentos e tudo isso, essa sociedade seja tão forte que estará frente a nós e nos obrigará a força mudar as nossas relações com relação aos demais, de ódio ao amor, de um extremo ao outro. E vemos que devemos trabalhar e muito dificilmente para chegar a essa sociedade. E que sociedade será? Nós deveremos tratar de trabalhar maravilhosamente, se não nos aproximarmos uns aos outros, deverá elevar os princípios de garantia mútua, preocupação mútua, amor entre nós. Como podemos e como devemos o tempo todo compreender a natureza humana e, com relação a isso, desenvolver a influência do ambiente, porque cada um de nós esteja obrigado a mudar e transformar-se, sabe, porque transformar e receber a força para transformar-se. E também, porque, para quê? Quando eu jogo minha mão de um lado para o outro, não é um ato muito grande, mas necessito da energia também aqui. Eu também devo sentir que isso provém da natureza, que o ódio, o afastamento que eu causo aos meus semelhantes me traz um grande afastamento que é difícil fazê-lo, e justamente o contrário, ao tratar os demais de maneira linda, com amor, receberá em seguida uma energia, um preenchimento. E por isso, com relação a isso, devo criar este ambiente que nos proverá dessas duas energias, a força do mal, como pagamento pelos atos maus e prêmios para os atos bons. Por isso, ao criar um ambiente tal, nós devemos ter em conta a força, a quantidade e qualidade que nos vencerá e nos obrigará e nos ameaçará cada um de nós estarmos juntos, que através dessa união criaremos a nova natureza que nos influenciará. Nós necessitamos completar a força egoísta que domina tudo, toda a natureza humana. O completamos com essa força altruísta boa que todavia existe. E porque nós nos encontramos numa necessidade de fazer isso, é uma obrigação fazer isso. Aqui tudo depende de como nós nos organizamos com tudo isso, enquanto nós obrigaremos a fazer isso. Quanto nos convenceremos uns aos outros no meio de comunicação, através de todos os sistemas que estão no nosso domínio. E aqui, por isso, chegamos a
ומגיעים בזה ליישום essa palavra mágica que se chama garantia mútua, que nós devemos emocionar-nos pelas relações entre nós, que hoje em dia é egoísta, obrigatória, que agora, de uma maneira negativa, que cada um faça um preenchimento no bote aqui onde nos encontramos todos, que salgará todos nós nesse mesmo mar. Nós nos jogaremos ao mar, este mar do egoísmo. Por isso, nossa garantia entre nós começará de que nós devemos compreender e entendemos, aprendemos que nosso ambiente é o que nos ensinará as coisas necessárias no qual nos encontramos de uma conexão egoísta e todas a nossa era, todas as nossas relações integrais. Esses caminhos altruístas, por isso a palavra garantia mútua, devemos sentir como uma família, que cada um se preocupa pelos demais, se sente bem, se sente mal, se ganha bem, se ganha mal, se comporta bem ou mal, face aos demais. Tudo que tem influencia os demais. E justamente através do estudo entre as más relações entre nós, mas essa relação tão estreita, devemos compreender pouco a pouco e chegar a esse novo conhecimento. Que devemos conseguir essa relação boa, correta, e entender que a natureza, que assim nos faz avançar através de milhões de anos nesse desenvolvimento, justamente tem nos atraído a um estado que estamos em crise, na qual, na verdade, a essência interna é um renascimento da humanidade, que chegaremos a esta força interna que se encontra na natureza, a força de amor. Chegamos a um equilíbrio na natureza e com essa força que está na natureza geral, a natureza pode criar toda a matéria inerte, vegetal e vivente, e o homem, a força do amor, poderá organizar a vida. E nós estamos agora, vamos conseguir essa força de amor. Ama teu próximo como a ti mesmo. E dessa maneira nós poderemos adquirir essa lei geral de toda a natureza. E podemos chegar com isso a realizar esta lei geral. Ao realizar essa lei geral, devemos chegar a um estado oposto do que nós encontramos. Sentir o quanto é o mal-estar é completamente oposto a ele. Para que ao conseguir isso, agora poderemos conseguir que o homem é forte, eterno e completo. E através dessas coisas opostas, esses estados opostos, chegar ao egoísmo tão alto, ao amor tão alto, que podemos entender essa brecha e compreender essa brecha, sentir a grandeza de todo esse propósito que estamos passando, porque cada coisa em nossa vida nós chegamos a ele e conseguimos uns com relação aos outros. Não há bem sem mal, não há doce sem o amargo, e assim, etc. E todas as coisas nas quais nós temos prazer, estamos também falando sobre isso.
sempre nós medindo nós com relação aos demais. Não pode ser que eu me sinta melhor que os demais. E não é uma coisa assim que eu mal que eu me sinto bem. Quando me sinto mal, que seja pelo menos melhor do que o meu destino, eu posso viver com centavos por dia. O mais importante é que eu tenho assim, um centavo mais que meu vizinho. Essa é uma sensação do qual nos encontramos hoje em dia. E por isso, hoje em dia, essa regra no qual, geral, nós chegamos a um amor e medimos segundo o ódio anterior, nós podemos ver quanto ganhamos, quanto crescemos, quanto o nosso preenchimento hoje em dia é maior com relação aos estados que nós tivemos em toda a história, em todas nossas recordações e memórias da humanidade. Assim chegamos a um preenchimento completo e pleno. Por isso, realizar essa condição do amor ao próximo é uma condição que trará o homem ao estado perfeito, a um prazer, uma revelação completa e plena, e toda energia para ser e realizar essas atividades que mudança de uma mão a outro lugar e passar do egoísmo ao amor. Nos provém dos dois lados. Por um lado, a natureza que nos obriga a trabalhar através de golpes que nos dará, e por outro lado, essa força positiva do ambiente que nos raspa, que criamos de uma forma artificial, isso nos puxa e nos invertemos nesse entorno, nessa garantia mútua, nessa sensação de amor. Por isso, é nisto que nós vamos passando por toda a nossa história e passamos para conhecer no final de tudo este amor, essa regra, e a natureza em todas as formas anteriores, até que nós chegamos a realizar essa lei entre nós. São somente formas para ver o negativo, que é a falta de propósito neles. Essa grande quebra nela, na qual nós estamos. Por dentro disso, criar dentro de nós esse sistema que se chama homem. Isso é tudo. Essa palestra provém do artigo de Bala Sulam. Eu não recordo justamente qual o seu nome. Quer dizer, amor ao próximo é a regra geral, amor ao Criador. Do amor ao próximo ao amor ao Criador. Sim, podem fazer perguntas. Você mencionou que o entorno ao qual devemos criar deve educar-nos de tal maneira que tratemos bem os semelhantes. Coisas diferentes, como se ensinar um cão. Você tem razão na sua pergunta, mas não tem razão no que há concebido. Sim, nós educamos um cachorro em si. Não entendi. O homem cria um ambiente no qual ele mudará do ódio ao amor. O homem se mede a si mesmo, estuda, de acordo com a natureza, a humanidade, em que forma ela deve encontrar-se
de que forma tem que ser as relações entre as pessoas, e com isso ele cria um ambiente. Ele forma segundo o seu ambiente, podemos utilizar essa palavra, mas ele por si mesmo não faz que a natureza fosse como um cão que educa de tal maneira e prontamente ele vem a ser o dono o homem, o dono do cão. ואז אנחנו מתוך הכלב הופכים להיות לבעל הבית של הכלב, לאדם. Esse é todo o truque, como criar por nós mesmos um homem, porque o homem não é mais assim inerte, vegetal, vivente, não é através do desenvolvimento egoísta. É um truque que devemos fazer a nós para poder criar o homem. Nós devemos educar o homem, criar o homem. Não é que alguém, agora nós reduzimos as forças egoístas e todos recebemos, mas formamos esse sistema no qual eles nos educam. E nós fazemos isso por nós mesmos. De eu me elevo a mim mesmo a esses níveis de amor. Eu por mim mesmo mudo o meu entorno. O entorno muda a mim, e assim trabalhamos juntos. Eu comprovo como eu que sistema chamamos de eu corrigido está avançado em uma etapas. E quando concordou a isso, cria um ambiente. Eu não posso tirar a mim mesmo raspando os cabelos. Eu devo criar uma força que está por fora de mim, não nesse lugar no qual me encontro, senão no que há por fora de mim, a influência. E, por outro lado, pela natureza, não tem outra possibilidade, não tem como escapar. A natureza me dá essas condições gerais, e você, hoje em dia, é sua aniquilação, não tem outra opção. Isso é o que nos mostra a natureza hoje em dia, nosso estado geral. Dentro desse estado geral onde nos encontramos, nós agora devemos formar por nós mesmos essas boas condições, através de utilizar o homem para criar isso. Quando comprovamos que não somos nós, em que natureza nós encontramos, em nossas inclinações, e com relação a isso, criar um ambiente que pode influenciar de tal maneira que eu preciso mudar. Pode ser que suceda dessa maneira e eu peço, paga-me melhor, eduquem-me. E a sociedade deve pôr frente a mim um caramelo ou um pão, que eu não tenho outra opção, eu estou de acordo com isso. Não vem a mim de uma maneira assim, mas como uma besta. Por isso dizemos que a educação é a primeira, e o homem deve entender que não há outra opção. Como nós estamos reunidos, você deve receber educação e receber conhecimento. De outra maneira, compreenderá que é a vida. E nós chegamos ao mundo, não temos outra opção. E assim, nós somos diferentes, cada um dos outros e também da humanidade. Nos relacionamos com nós mesmos e com a sociedade. Devemos convencer e aumentar o conhecimento.